E a gente volta a falar agora sobre a confirmação de mais uma morte por febre amarela no estado. Foi em Maricá. De lá fala a repórter Ana Paula Santos. Fala aí, Ana Paula. Faixa, olha, com a confirmação dessa morte, a cidade de Maricá vai seguir um protocolo que é comum a todas as cidades onde tem esse tipo de confirmação. Isso inclui o reforço na vacinação das pessoas que moram aqui. De quarta-feira até agora, mais de 5.000 pessoas já foram vacinadas, com ênfase naqueles bairros que são considerados rurais, como Manoel Ribeiro, Marinelândia, Guaratiba, Espraiado e Bananal. Hoje e amanhã, equipes volantes vão fazer essa vacinação nos locais, cerca de 20 quilômetros daqui, em regiões conhecidas aqui como Ponta Negra. Essas equipes são formadas por profissionais de saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, também guardas ambientais e pessoas que conhecem aquela região. Eles vão dar um enfoque especial para aquelas pessoas que moram em áreas de difícil acesso, para que todos possam ser imunizados contra a doença. Lembrando que a vacinação no posto de saúde aqui na cidade vai ser retomada na próxima segunda-feira. No domingo, não terá vacinação nem no posto, nem pelas equipes volantes. Fachel. Tá bom, muito obrigado, Ana Paula, pelas informações. E olha, para tirar todas as dúvidas da população sobre a febre amarela, a gente recebe aqui o subsecretário estadual de saúde, Alexandre Kiep. Obrigado mais uma vez, está sempre presente aqui, claro, febre amarela é assunto do momento. Eu vou começar com esse caso, né, esse novo caso, essa morte em Maricá. Como é que está a situação lá? As pessoas do município têm que se preocupar? Pois é, esse caso aconteceu em uma área rural de Maricá, próximo à divisa com o município de Saquarema. A gente já havia encontrado, junto com a notificação dos casos, alguns macacos mortos que estão sendo analisados, e ontem a gente teve a confirmação desse caso. A prioridade agora no município é fazer a vacinação agora, nesse momento, dessa população de área rural. Uma parte dela já estava vacinada, naquela estratégia de ampliação gradativa da vacinação, e agora intensificar a vacinação para que até o final da semana que vem a gente tenha grande parte da população de Maricá vacinada. Tá. Alguns moradores lá da região estão nos avisando que, olha, os postos estão fechados. Isso significa que a vacinação não está acontecendo nesse fim de semana? Nesse momento, a prioridade é a vacinação de população mais afastada do centro da cidade, próximo ao local de ocorrência do caso. Bom, aí lá não tem posto, então a gente vai até lá. É importante que faça, uma das estratégias que vem sendo adotadas é a questão da vacinação com equipes volantes, que você consegue pegar essas pessoas em casa, eventualmente pessoas que não têm muito hábito de ir ao centro da cidade, locais que ficam mais afastados do centro. Na segunda-feira vai ser retomada a vacinação nos postos, a gente já tem vacina suficiente para vacinar toda a população de Maricá. As pessoas, essas equipes identificadas, têm uma carteirinha, um uniforme, como é que elas chegam? A recomendação é que as equipes do município, exemplo do que acontece, por exemplo, dos agentes de endemias, que vá identificada com crachá para que as pessoas possam ter tranquilidade em recebê-las. Bom, hoje o Estado ele é responsável pela coordenação dessas operações. Como é que está a situação da febre amarela no Rio de Janeiro? Com essa vacinação ali, naquela área, dá para a gente dizer que a área metropolitana está segura ou essa morte é um indicativo de que não está dando certo? A gente está falando ainda de um óbito em decorrência de uma transmissão silvestre. Já foi caracterizada a presença do mosquito, é o mesmo mosquito que causou o óbito em Casimiro de Abreu, é um mosquito de hábito silvestre. Então a gente não está falando ainda de febre amarela urbana. Obviamente, a gente vai ampliar aquele cinturão. O município de Saquarema, que é do lado, já estava vacinado. O município de Silva Jardim também. A gente vai ampliar agora para a região sul do município de Itaboraí. E estamos colocando também um pouco mais de vacina no restante dos municípios do entorno. A expectativa continua a mesma, que até o final do ano a gente consiga imunizar toda a população. Bom, nesses municípios, Itaboraí, Niterói, enfim, vai ter esse reforço, você está dizendo, um reforço de vacinação? As pessoas têm que procurar os postos? Qual é a orientação para a população? Pois é, o que foi definido com os municípios, a vacinação vai acontecer em área prioritária. Para o restante da população desses municípios, continua a disponibilidade de vacina para as pessoas que forem viajar para a área de risco. Olha, acho que todo mundo que está ouvindo agora essa entrevista está preocupado com esse caso que aconteceu em Maricá. A gente tem um mapa para mostrar, né? Vamos dar uma olhadinha nesse mapa? Está aí, ó. Então, para as pessoas terem noção da proximidade com a área metropolitana. Esse avanço era previsto ou foi algo que pegou vocês de surpresa? Não, a gente já vinha se preparando para essa possibilidade na medida em que nós tomamos a decisão já de fazer a ampliação da vacinação para todo o estado.
Já foi feito um cinturão de bloqueio em 67 dos 92 municípios, que já tem hoje vacina suficiente para vacinar toda a população. A gente havia priorizado a região serrana por conta da grande extensão de área de floresta e agora a gente vai avançar para essa área de floresta da região metropolitana. Preocupa, obviamente, porque a gente tem hoje municípios com grandes áreas de floresta dentro do seu território. Então, a estratégia vai continuar sendo a mesma, de priorizar essas áreas e avançando gradativamente até a grande região metropolitana. Então, qual é a recomendação para as pessoas que vivem na área metropolitana hoje? Mudou ou é a mesma? O que elas devem fazer? Devem procurar postos? Devem aguardar? O que elas têm que fazer? A recomendação é a mesma, ela não muda. A expectativa é que a gente consiga vacinar até o final do ano toda a população. Nós temos fluxos de vacina garantidos para isso. As pessoas aqui no Rio de Janeiro podem ficar tranquilas, não há evidência nenhuma de circulação do vírus, não há necessidade nenhuma de correr para o posto. É importante que a gente não perca o foco também no momento hoje da vacinação contra a gripe, que é uma doença que todo ano chega e que nessa época mais frio ataca muito, e ao longo do ano, de forma tranquila, se vacinar para a febre amarela. Bom, a gente ouve sempre essa recomendação, né, de que não precisa correr, mas quando a gente vai no posto, a gente enxerga fila, as pessoas estão indo. Inclusive, a gente precisa viajar, enfim. Como é que está a situação da vacinação no Rio de Janeiro especificamente? Você disse que tem previsão de vacina suficiente até o fim do ano. Essas vacinas estão sendo entregues em lotes, de pouco a pouco? Quer dizer, não dá para vacinar todos em quanto tempo? Pois é, a gente tem hoje um fluxo pactuado com o Ministério da Saúde, que é quem é responsável por fazer a distribuição de vacina para os estados. Com esse fluxo de vacina acordado, a expectativa é que a gente tenha vacina para vacinar toda a população até o final de dezembro. Obviamente, a gente trabalhou já num plano de contingência. Caso aconteça alguma transmissão em área urbana, a gente pode deflagrar esse plano de contingência. No momento, não há necessidade disso, a gente mantém a mesma estratégia de ir vacinando gradativamente e abastecendo os postos de vacinação para que as pessoas que forem viajar para a área de transmissão efetivamente possam se imunizar. Bom, e aí a pergunta que a gente sempre faz, porque é importante relembrar, quem já tomou a vacina, precisa tomar de novo? Não, a nova recomendação hoje do Ministério da Saúde, que seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é de que uma única dose é suficiente para imunizar por toda a vida. Então, pessoas que já tomaram uma dose da vacina não precisam tomar uma nova dose. Tá bom. Se elas chegarem no posto e disserem que já tomou uma dose, essa vacina não vai ser dada para a pessoa ou, se ela quiser, vai ser aplicada? Não há necessidade nenhuma, você aumenta os riscos, as consequências negativas da vacina sem ter nenhum benefício. Eventualmente, pessoas que forem viajar, que precisarem tomar uma vacina e não tiverem como comprovar, podem eventualmente tomar de novo, mas não há necessidade. Do ponto de vista de proteção individual, não há por que tomar. Bom, então vamos só para encerrar, lembrar quem não pode tomar a vacina. Quais são os casos em que a pessoa não deve ser vacinada com a vacina da febre amarela? Crianças menores de 9 meses de idade não devem ser vacinadas. Pessoas que não moram em área de risco e que tenham mais de 60 anos, ou que sejam gestantes, ou pessoas que estejam amamentando crianças de até 6 meses de idade. Pessoas que tenham doenças que baixam muito a imunidade, seja pelo uso de medicamento ou alguma doença como, por exemplo, a AIDS, que baixa bastante a imunidade. Essas pessoas devem passar por uma avaliação médica antes de serem vacinadas. Tá bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, porque é um momento em que as pessoas precisam estar atentas, né, à vacinação. Quer dizer, é uma campanha que ela tem uma estratégia para tentar segurar esse avanço da febre amarela silvestre, que já está acontecendo apesar dos casos que a gente segue noticiando aqui. Queria agradecer muito a sua presença. As portas do Bom Dia estão abertas. Obrigado a vocês.